Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei! Aqui é José Ronaldo e você está no canal José Ronaldo Rede Católica. Olha, como vocês já sabem, eu participei recentemente de um debate lá em São Paulo, um canal chamado Redcast. Esse vídeo, graças a Deus, saiu sábado. Se você não viu, eu vou deixar o link na descrição. No final do vídeo, vocês vão lá e participem, tá bom? O que aconteceu? Não fiquei muito lá. Eu peguei o primeiro debate, igual eu já tinha explicado, né? Era pra começar às 6, começou às 8 da noite, 9 horas da noite. Era meu último ônibus pra eu voltar aqui pra Minas. Então, assim, eu não consegui ficar, infelizmente. Infelizmente, lá no horário, o Redcast eles vacilaram um pouquinho. Então, eu participei lá, em São Paulo. E o primeiro tema foi a questão do celibato dos padres. Ele colocou lá uma afirmação: o celibato dos padres é obrigatório. E é obrigatório e antibíblico, né? Ele colocou lá assim: o celibato dos padres é obrigatório e antibíblico. E aqui eu gostaria de colocar o trecho que a gente debateu. E depois eu gostaria de dar a minha opinião, né? Complementar mais aqui essa questão, tá bom? Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui no decorrer do vídeo o que você achou desse tema de vídeo, tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vamos soltar o vídeo aqui. Tudo bem. Posso só contextualizar a afirmação? Se a gente vai lá para Tito 1,6, a gente vê Paulo dizendo: um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de submissão. Então, se Paulo disse que o sacerdote pode ser casado, ter mulher, ter filhos, por que a Igreja Católica não permite? Então, antes de eu começar nos textos bíblicos, eu já gostaria de afirmar aqui o seguinte: nem Paulo foi casado. Então, se a gente fosse para poder ver nessa visão, então Paulo estava no sentido errado. Jesus Cristo também não era casado. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, se a gente fosse ver nessa visão, então Jesus Cristo também não tinha que ser, né, o nosso líder. Posso responder? Posso responder? É que assim, você deixa claro, a afirmação é: o celibato obrigatório do clero antibíblico. Eu não estou sendo contra o celibato. Se alguém quiser ser celibatário, tem meu total apoio, inclusive, não tenho nada contra. A questão é o celibato obrigatório, ou seja, você impor o celibato como pré-requisito para você ser parte do sacerdócio. Inclusive, o próprio Paulo, que você mencionou, que não foi... Mas aí rapidinho, só termino rapidinho. Inclusive, o próprio Paulo, que você disse que não foi casado, e há dúvidas acerca disso, porque há muitas evidências que ele poderia ser viúvo, porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio teria que ser casado, mas mesmo ele foi o mesmo apóstolo que citou exatamente o que eu falei ali em Tito 1,6, em 1 Timóteo 3, 1-5, quando ele diz que o presbítero e o bispo, inclusive, pode ser marido de uma só mulher, governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob a sua direção. Então, mesmo que ele próprio fosse solteiro, ele não impôs o celibato como condição para as outras pessoas que quisessem ocupar o sacerdócio. Não, mas aí, então, na igreja, ninguém obriga a pessoa a ser celibato. Temos muitas igrejas fora do país que os padres se tornam padres casados. Aqui ele vai citar um outro nome, mas o que acontece? Eu fiquei um pouco nervoso aqui e esqueci os padres que podem se casar. Os padres que podem se casar são os padres de ritos orientais. Eles têm comunhão com Roma e podem se casar. Então, assim, se você quiser, né, você que é casado, sentir vontade de querer ser padre, você pode ir para a igreja de ritos orientais, né? Podem se casar. Claro que tem algumas igrejas que não são comunhão plena, mas tem essa comunhão parcial. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo nós temos a Igreja Ortodoxa, né? Ela tem tipo a comunhão parcial, não plena, porque para ser comunhão plena tem que em tudo obedecer o Papa. Ela não obedece o Papa, ela tem seu próprio patriarca. Mas elas têm tradição apostólica, então eles têm uma comunhão parcial, né? Uma parceria com a Igreja Romana, tá bom? A Igreja Católica Romana. Então, se você quiser ser padre, fica à vontade, pode se casar aí para uma igreja dessa. Aí a igreja não impede que você seja padre. A igreja não obriga. A Igreja Católica dita latina.
Então a igreja não obriga. Não, E peraí. Você está falando que na Igreja Católica Apostólica Romana, do Rito Latino, tem gente que é padre e que pode se casar. nós temos. Então, pessoal, eu gostaria de comentar o meu ponto hoje. Depois a gente vai comentando os outros pontos aqui. Eu não vou comentar os outros pontos agora para o vídeo não ficar em si grande. Mas depois a gente vai comentando os outros pontos em alguns outros vídeos. Vamos começar aqui então. Vamos dar a primeira resposta dentro de uma base bíblica. Aqui, nós já vamos desmontar essa ideia do Banzori aí. Em 1 Coríntios 7, vai explicar o seguinte. São Paulo diz que quem é casado cuida das coisas... Quem não é casado cuida das coisas do Senhor. Quem não é casado. Porque enquanto quem é casado é dividido entre as coisas do Senhor e entre a família. Paulo recomenda o celibato. Não é pecado. É uma vocação mais livre para Deus. Mateus, capítulo 19, versículo 12. Jesus Cristo fala dos que se foram euníquos por causa do reino dos céus. Olha bem aqui. O próprio Cristo apresenta o celibatário como escolha espiritual. Logo, não pode ser antibíblico. Vamos começar aqui. A igreja, vamos conversar aqui numa coisa mais ampla. A igreja não diz que todos devem ser celibatários. O celibato é uma disciplina da igreja, não um dogma. Porque dogma é diferente de disciplina. Dogma você tem que ser seguido. Disciplina é uma coisa ali que é para dentro da igreja. A igreja católica escolheu isso para o clero latino. Por quê? Olha bem. Dedicação total, disponibilidade pastoral, imitação de Cristo. Os padres, bispos, todos eles têm que trabalhar ali. Só que eles têm que trabalhar em persona Cristo, do jeito de Cristo. Cristo, ele era solteiro. Então já aí você entende a lógica por que o celibato, por que dos padres serem solteiros, serem celibatários. Olha, dizer que o celibato é antibíblico é ignorar que o próprio São Paulo ensinou, ou então ler só o que convém. Assim como Lucas Banzoli fez aí. Ele só falou o que convém. Não pegou aquilo que o próprio Paulo ensinou. Tem muita coisa que os protestantes, eles falam que leem a Bíblia, mas tem muitas coisas ali dentro da Bíblia ali, que eles saltam. Por quê? São coisas que vão fazê-lo se contradizer em suas argumentações falsas. Por isso a palavra já diz protestante, né? Então protestando contra Cristo, contra a igreja verdadeira. Eu rezo para que vocês se convertam. Olha, tem aqui algumas perguntas para fazer, tanto para o Lucas Banzoli quanto para qualquer protestante. Se o celibato é antibíblico, por que São Paulo recomenda? Jesus errou ao propor o celibato pelo reino? Você está contra a Bíblia ou contra a igreja? Porque isso é bíblico, né? Se você está falando esse tipo de ideia, falando que celibato é antibíblico, você está contra a Bíblia. Porque a Bíblia, ela afirma isso. A Bíblia, ela nos mostra tradição e verdade dentro da Bíblia. Então, meus irmãos, o celibato dos padres não é antibíblico. É bíblico. E não é um dogma, mas é um meio que a igreja arrumou para que os padres sirvam só a Deus. Espero que eu tenha explicado bem para vocês aqui. Peço que você nos ajude. Se inscreve no canal, deixa o like e comente aqui, né, o que você achou desse tema de vídeo. Tá bom? Vamos estar respondendo as outras informações, né, que esse herege do Lucas Banzoli colocou aí. Vamos responder ponto por ponto, né, nos vídeos mais pra frente. Então, eu peço que você nos ajude, compartilhando, deixando um like, porque se Deus quiser,
Aqui vai estar show de bola aqui essa semana, tá bom? Aqui vai estar recheado de conteúdo catequético que vão fazer você abrir a mente para abrir o coração, né? Para aceitar mais Jesus no seu coração e a Igreja Católica também, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.